Érica Ferreira e este é o nosso Seis Quadrinhos. O vídeo de hoje é um especial para um dia que é muito especial também. Hoje é o aniversário de 85 anos do nosso querido desenhista Maurício de Souza e eu vou falar um pouquinho sobre uma biografia que eu li dele recentemente, que é o livro Maurício, a história que não está no gibi, da editora Primeira Pessoa. Primeiramente, eu gostaria de dizer que a leitura ela foi muito prazerosa e motivante do início até o final do livro. O livro ele fala a história da infância do Maurício de Souza, cujos avós maternos eles vieram a pé do sertão da Paraíba, deixando para trás terras, tudo para trás, e o malefício que isso fez para a saúde dos dois, que inclusive acabou deixando a mãe do Maurício órfã muito cedo. E a história também dos avós paternos, em que o avô era descendente de sírio-libaneses, ele se apaixonou pela avó, mas a família dele proibiu os dois de ficarem juntos. Tecnicamente, a mãe e o pai, então, eles seriam herdeiros de uma grande fortuna, né, de ambos os lados, mas o dinheiro, na verdade, ele nunca chegou para a família do Maurício de Souza. O Maurício, inclusive, ele teve uma infância muito simples. Os primeiros gibis que ele leu, ele pegou no lixo. Além do gosto pela leitura, ele desenvolveu o gosto pelos desenhos e, por ironia do destino e por birra de um professor de quem ele fez uma caricatura, esse professor ele ficou pegando no pé do Maurício e por isso o Maurício ele acabou nunca nem terminando o ensino médio. Vale ressaltar, inclusive, que o Maurício de Souza ele morou uma parte da vida dele no bairro da Penha, aqui em São Paulo, que é o bairro onde eu nasci, onde eu moro até hoje. E que ele estudou também numa escola no Tatuapé, que é a mesma escola que minha mãe estudou na infância. Então, isso para mim foram dados que eu não conhecia e que eu achei bem bacana em relação à vida dele. É meio que aquele momento que você descobre que você e um dos seus ídolos têm algumas coisas em comuns. Os cadernos aí das fotos, eles são cadernos originais do Maurício de Souza que estavam na exposição Olá Maurício, onde eu visitei agora no começo do ano de 2020. Quando eu digo que o livro ele foi motivante, é porque o início da carreira dele também não foi fácil. Ele chegou a levar uma pasta com os desenhos dele para mostrar na Folha e ele foi totalmente desencorajado a trabalhar como desenhista. O cara que recebeu ele falou que não tinha futuro, não é especificado o nome da pessoa que atendeu ele na Folha na época, para não expor também, apesar que a pessoa já é falecida, mas ele prometeu para a viúva que não contaria o nome, mas desencoraja ele, falando para ele desistir que desenho não dava futuro. Quando ele enfia a pastinha debaixo do braço e tá saindo todo desanimado, uma pessoa do jornal para ele no meio do caminho, viu aquela cena, né, e convida ele para trabalhar como copydesk. O que é copydesk? É como se fosse um revisor de textos do jornal e ele prontamente aceita, não era bem o que ele queria, mas era uma forma de ele já estar dentro do jornal, ter um pé lá dentro, ficando mais fácil depois dele publicar os desenhos dele pelo próprio jornal. Veja só como é a vida. Ele que nem tinha terminado o ensino médio, curiosamente vai ser convidado para trabalhar no jornal revisando textos de outras pessoas formadas em jornalismo. Mas ele tinha condições disso, uma vez que além de desenhar, ele tinha o hábito também de leitura. Ele lia muito. Depois de trabalhar revisando os textos, surge uma outra oportunidade para ele dentro da Folha, que é ele ser repórter policial. E aí ele vai trabalhar como repórter, mesmo sendo uma pessoa tímida. Ele compra um sobretudo, uma boina e ele encarna um personagem para fazer essas investigações de reportagens policiais. Uma vez dentro do jornal, surge a possibilidade de ele fazer ilustrações para as reportagens publicadas nos jornais. Depois surge a possibilidade de ele fazer a tirinha, né, o que ele queria fazer mesmo. A primeira tirinha que ele publicou foi essa tirinha do Bidu com franjinha. Ela são 9 quadrinhos e na verdade ela era na vertical, diferentemente do que a gente conhece hoje em dia. E aí depois a carreira dele deslancha. Ah, no destaque dessa foto tem alguns dos vários prêmios que ele ganhou, nacionais e internacionais. Eu destaquei alguns, que é diploma da Academia Brasileira de Letras, ele que acabou reforçando que ele nem terminou o ensino médio, mas ele é um membro da Academia Brasileira de Letras.
O troféu Yellow Kid, que é da Luca Comics, da Itália. E como é conhecido, ele tem outros empreendimentos, como, por exemplo, o Parque da Mônica, e ele fez peças de teatro, então a peça também recebeu premiações. Voltando ao Yellow Kid, o Yellow Kid ele tem uma história triste, porque perto do momento que ele ganha este troféu do Yellow Kid, ele sai em lua de mel com a esposa dele, e essa esposa depois retornando, logo ela acaba falecendo. Então é bem contrastante, porque no momento que ele teve uma grande felicidade, logo na sequência, assim, poucos dias depois, ele acaba ficando viúvo, porque ele ficou viúvo muito cedo. E então é bem contrastante, um momento de grande felicidade e depois um momento de grande tristeza. E falando em tristeza, profissionalmente também ele teve vários projetos que no momento que estava quase deslanchando, o projeto dá para trás e ele acaba não dando certo. Só para citar um exemplo dessa situação, seria o gibi do Maradona, que no momento que tava quase para sair esse gibi, o Maradona se envolve lá em escândalos com drogas e não combinava com o personagem de uma revista infantil. E na vida pessoal, além dele ter ficado viúvo muito cedo, ele perde também um dos filhos, que é o Maurício Espada, e o filho mais novo dele, que é o Marcelinho, ele foi sequestrado. Então ele teve alguns perrengues na vida pessoal também. E por falar nos filhos dele, são 10 filhos e os 10 filhos viraram personagens. A mais conhecida é a Mônica, tem a Magali, tem a Mariângela que virou a Maria Cebolinha, irmã do Cebolinha. As gêmeas Wanda e Valéria entraram na turma da Mônica Jovem. Mariângela, então, é a filha mais velha do Maurício de Souza e a Wanda e a Valéria são as gêmeas filhas da esposa dele que faleceu no acidente de carro. O personagem Professor Espada, que se transformava no Doutor Spam, foi inspirado no filho dele, que é o Maurício Espada, que é o filho que infelizmente veio a falecer. Ele tem também o Mauro Souza, que é o Nimbus, o Maurício Takeda, que é o do Contra, a Marina, que herdou o talento tanto do pai quanto da mãe para o desenho, e o filho caçula, que é o Marcelinho, que é aquele filho que eu comentei que foi sequestrado. Eu espero então que tenha dado para conhecer um pouco mais da vida desse maravilhoso desenhista brasileiro que é o Maurício de Souza. Se você, assim como eu, tinha curiosidade de saber sobre os personagens, quais foram inspirados em quais filhos, comenta aí se você sabia dessa informação, se você não sabia, se você gostou. Se você se interessou pelo livro, aí está o link dele na Amazon, o endereço para compra. Lembrando que na descrição é só clicar que o link já te leva direto para a compra deste livro na Amazon, aquele jabá que se você comprar você ajuda o canal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o joinha. Na descrição também tem o link para o Instagram, que é o @6quadrinhos. Segue lá, galera. E na descrição também tem o nosso grupo do WhatsApp, onde eu sempre posto os melhores preços de quadrinhos em diversas lojas. Se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho e até mais!